Já estamos online. Boa noite. Boa noite, a paz de Jesus. Já tem alguém aí conosco? Não sei, eu ainda não. Agora que entrou, né? Agora daqui a pouco eles vão começar a chegar. Sim. Boa Então noite. vamos. Nós já estamos aqui. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu desligar aqui. Então, mais um dia da nossa formação de intercessão profética. E se orarmos? Hoje com a nossa querida, nossa amada Nilza. A Nilza hoje vai trazer para nós esse livro agora que eu estou mostrando para vocês, que é o livro do Padre Roger. Então, hoje ela vai falar para nós sobre o poder de transformação contido na intercessão. Vamos orar, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, no tempo da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir a intercessão de São Miguel, né? São Miguel, defendendo no combate, seja nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. Amém. Amém. Tô achando que tá um pouco escuro aí para você, não tá não? Tá parecendo bem escuro aqui. Uma ligação aqui. Melhorou. Agora tá ótimo. Sim. Então, nesse livro que a Clara apresentou, né? Esse livro que a Clara apresentou, se nós orarmos. Não é, Clara? E se mostra aí de novo. E se nós orarmos? E se nós orarmos, né? O que vai acontecer, né, Clara? O que vai acontecer se nós orarmos? Já tem gente aqui pelo Facebook, mas ainda não sei quem está aqui, não, mas já tem gente aqui. Sim, sejam bem-vindos, né? Bem-vindo você que chegou, dá um alôzinho aí para eu saber quem é. Hoje não deu para entrar ninguém, o pessoal não entrou, eu entrei, estou desde 6h30 esperando o pessoal na sala. Eu fico sentada na sala esperando. Isso Mas, mesmo. boa noite para você que está chegando aí, nosso treinamento de intercessão profética, e hoje com a Nilza. Isso mesmo. Nós já fomos invocando o Espírito Santo e nós já vamos pedindo mesmo que a Virgem Santíssima, que é a nossa intercessora, nossa mãe querida, que ela passe à frente desse momento de oração, desse momento de partilha, desse momento onde nós estaremos aqui aprofundando. Boa noite, Tina. Boa noite a todos aqueles que estão chegando. E que a Virgem Maria interceda por nós, para que seja uma noite de bênçãos, esse momento que nós estivermos aqui partilhando a palavra de Deus sobre esse tema tão profundo que é a intercessão. E também, depois, para você que não vai estar nesse momento ao vivo, mas que acompanhará esse momento de formação depois, em algum outro momento, né, em algum outro horário, também seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe e que Nossa Senhora esteja aí também ao seu lado, intercedendo pelas suas necessidades, intercedendo por tudo aquilo que você traz aí no seu coração, todas as necessidades e causas
que você traz e apresenta diante de Deus, que a Virgem Santíssima passe à frente de todas essas situações. Hoje, enquanto eu estava trabalhando, rezando, meditando, naquilo que o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração e pensando um pouco sobre essa questão da intercessão. Eu ainda estou sem o livro, né? Não consegui ainda, mas a Clara me enviou aqui via WhatsApp. E eu pude também dar mais um mergulho lendo sobre tudo isso que está no livro. E eu pude perceber que em toda a história da salvação, Deus ele tem agido, Deus ele tem feito maravilhas, Deus ele tem entrado na história e transformado a história. Mas para que isso aconteça, em todas as situações, em todos os tempos onde Deus interveio, onde Deus entrou na história da humanidade e agiu com seu braço forte, Deus escolheu pessoas na Terra para realizar essas obras, essa sua intervenção. Então, para iniciar, eu quero dizer assim para você que está chegando, para você que estará assistindo depois, partilhando também aqui com a Clara. Eu quero dizer para você, nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. Eu e você, nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. Você sabia que para Deus agir na face da Terra, ele conta conosco. Ele conta conosco. É verdade. Ele conta comigo, Nilza, ele conta com a Clara, para intervir na face da Terra. Ele conta com os sacerdotes, ele conta com os leigos que se dedicam à obra da missão de evangelizar, de salvar almas. Ele conta com a igreja, ele conta com todos aqueles que se comprometem com o seu reino, para que ele possa agir. Da mesma forma, o demônio, para agir no mundo, ele também usa de pessoas como instrumentos dele para agir no mundo. E ele age no mundo usando pessoas, soprando nos ouvidos, na mente, nos sentimentos, ali nas vontades, e ele vai soprando e fazendo com que as pessoas, sendo usadas por ele, vão disseminando, vão espalhando o mal sobre a face da terra. Então, é importante que nós, quando estudamos um pouco sobre intercessão, que nós também tenhamos esse conhecimento de que, para Deus agir na face da terra, ele conta conosco. Ele quer intervir, e vai dizer São Paulo, em vasos de barro, para dizer assim, em vasos de barro, pessoas humanas frágeis. Se você pega um vaso de barro, ele é tão frágil, se ele cair, ele quebra, não é? Nós somos esses vasos de barro. Frágeis. Porém, vai dizer São Paulo, vasos de barro, mas que trazem dentro de si algo preciosíssimo, que é o próprio Deus. E da mesma forma que Deus usa das pessoas como instrumentos, também o mal, para ser alastrado na face da terra, ele usa de pessoas. Então, por isso nós vemos o joio e o trigo crescendo juntos aí na face da terra. Nós vemos o bem, nós vemos o mal crescendo na face da terra. Porém,
Nós que somos do bem, nós que somos do reino de Deus, nós que fazemos parte desse exército de intercessores, de guerreiros, de soldados de Jesus Cristo, na igreja viva, católica, apostólica, romana, nós temos que estar em prontidão para executarmos a vontade de Deus, a missão que Ele nos confia, aquilo que Ele tem como projeto, como propósito, como missão para cada um de nós. E em especial, de modo especial, para nós intercessores, porque, como a Clara já vem trabalhando desde o livro de intercessão profética do Círio John, também agora adentrando nesse livro do Padre Roger, e se nós orarmos? E se nós orarmos, o que vai acontecer? Vai acontecer muitas coisas maravilhosas. Por quê? Porque se você for percorrer a história desde o Antigo Testamento até a vinda de Jesus e até os nossos tempos, 2020, nós vamos, se nós fazermos uma leitura histórica com o olhar espiritual, nós vamos ver, nós vamos perceber que Deus foi agindo na história através de pessoas ousadas no espírito, de pessoas que se abriram à graça de Deus, de pessoas que acolheram o chamado de Deus e executaram a ordem de Deus, a missão que Deus as confiou, e assim o reino de Deus foi sendo propagado e a ação de Deus na face da terra foi sendo cada vez mais. Deus foi agindo, e aí nós vamos ver e nós vamos perceber que na história da nossa salvação, lá no Antigo Testamento, Deus levantou homens, Deus levantou mulheres, e continua levantando nos dias de hoje para fazer a diferença na face da terra. Que homens e mulheres são esses? Homens e mulheres obedientes à voz de Deus, em obediência, ouvindo esse chamado, executa essa ordem, executa esse chamado, essa missão de Deus, essa missão que Deus confia para agir na face da terra. E aí eu convido você a pegar comigo aí Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5, é facinho até de guardar. Mas a palavra de Deus em Romanos 5, 5 vai nos dizer assim. Romanos 5, 5. Justificação pela fé. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, quando derramado nos nossos corações, ele nos dá esperança. O que é essa esperança? É a esperança naquilo que nós não vemos, nós não enxergamos, mas nós cremos na realização das promessas de Deus. Amém? Então, amém. Esse amor de Deus, quando derramado nos nossos corações, nos enche, nos inflama o nosso coração, inflama o nosso coração de esperança, de uma espera daquilo que nós não enxergamos ainda, não vemos ainda a concretização, mas nós cremos no poder de Deus. E quando nós oramos, nós sabemos que Deus está agindo e que Ele está fazendo. Basta que nós permaneçamos na sua presença, na fé, na confiança, na entrega, na perseverança, crendo que Deus está realizando. Então, houveram homens e mulheres no Antigo Testamento
depois no Novo Testamento e em nossos tempos atuais, que também foram dóceis a essa voz de Deus, permitiram que o amor de Deus entrasse nos corações e, em obediência a Deus, foram executando esse chamado, essa missão que Deus os confiou. Homens e mulheres obedientes, dóceis a Deus e que foram, em tudo, dóceis à ação de Deus para executar aquela missão. Um deles, nós vamos ver lá no Antigo Testamento, foi Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Quando aqui em Romanos 5, se nós formos continuar lendo, também vai narrar um pouco, né? Mas o nosso tempo também é curto para nós adentrarmos em todas as passagens com profundidade, mas você pode pegar aí na sua casa, com o tempo, como eu costumo dizer, tenha sempre um caderno, caneta para você anotar, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada aí juntinho de você, para você ir tomando nota de todas essas passagens bíblicas. E anota aí Romanos 5, para depois você ler, degustar, rezar, se debruçar mesmo em todos esses versículos que você vai ver a justificação pela fé. Então, como dizia, Deus lá no Antigo Testamento levantou um homem chamado Abraão, que é considerado o pai da fé. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque ele acreditou nas promessas de Deus na vida dele. Deus havia escolhido Abraão e Sara para serem pais de Isaac. E de Isaac veio aquele povo escolhido por Deus. E Abraão e Sara eram pessoas já de idade avançada. Então, assim, humanamente falando, era quase que impossível de Sara conceber um filho na velhice. Porém, Abraão ouviu aquela voz de Deus e ele acreditou na promessa que Deus havia feito para ele, que daria uma geração, uma posteridade que seria numerosa, abençoada. E Abraão, ele acreditou, como diz aqui em Romanos 5:5, contra todas as situações e circunstâncias que o envolviam, de dificuldade, de problemas, digamos assim, por conta da idade avançada, ele não olhou para essas situações, para essas circunstâncias que estavam ali envolvendo ele e Sara. Ele olhou para Deus, para a promessa de Deus, e ele acreditou. Ele teve essa esperança acesa dentro dele. Por quê? Porque ainda que ele não visse, ainda que ele não contemplasse aquela ação de Deus, ele acreditava que aquela promessa que Deus estava fazendo iria se cumprir na vida dele e na vida de Sara. E foi isso que aconteceu. Abraão acreditou naquela promessa que Deus havia feito. Sara concebeu, deu à luz a um filho, Isaac. Daí veio essa grande descendência de Abraão, não é? E a promessa de Deus se cumpriu ali. Tanto é que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele acreditou. Acreditou, ainda que olhando humanamente e vendo as situações que não eram favoráveis, ele acreditou na promessa de Deus. Aqui nós podemos já ir tirando uma lição para a nossa vida de intercessor. Ainda que você, quando recebe uma promessa de Deus, quando você recebe uma iluminação mesmo de Deus, uma inspiração diante de uma passagem, diante de algo que Deus coloca no seu coração, acende uma esperança, te dá
um mover para fazer algo. Quando isso acontece, nós podemos ir pedindo ao Espírito Santo que nos dê uma fé como de Abraão, que vê além das aparências, das situações, das circunstâncias. Mas ainda que você não veja as coisas acontecendo e de repente as situações favoráveis, você acredita que Deus pode realizar e que Deus vai realizar. Isso é intercessão. Abraão é um grande intercessor. Abraão, se você puder depois, pegue aí na sua Bíblia toda a história de Abraão, lá na passagem de Gênesis, né? Nós vamos ver toda a história de Abraão. Aí você pode pegar aí. Nós não vamos adentrar também aqui, porque o nosso tempo é curto para tantas passagens, mas estude, veja, leia, medite na história de Abraão. Pega o livro lá de Gênesis e vai lendo e vai mergulhando em toda essa história para você entender esse homem de Deus que foi Abraão. E trazendo para a sua vida de intercessor, tenha Abraão também como esse exemplo de alguém que, mesmo que não estava vendo uma situação favorável, acreditou na promessa de Deus, e a promessa de Deus aconteceu e realizou, concretizou em sua vida. Assim também na sua vida, intercessor. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que reza, acredite e confie que tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, como missão, como projeto, as moções e as inspirações que Ele colocou no teu coração, sendo de acordo com a vontade santíssima dEle, vão se concretizar. Basta que você seja uma mulher, um homem ousado na fé. Tenha como exemplo Abraão. Seja ousado na fé. Espera, confia, tenha esperança que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez a você. Nessa confiança, você vai crescendo cada vez mais na fé, na ousadia, vai avançando como intercessor. Outro homem que é um grande exemplo para nós intercessores é Moisés. Quem não conhece a história de Moisés? O grande libertador do povo que estava escravo no Egito, escravizados ali pelo faraó. Faraó aqui representa o próprio demônio que massacrava, escravizava aquele povo. E Moisés, em meio a toda aquele contexto de escravidão que o povo no Egito vivia, Moisés foi levantado por Deus para libertar aquele povo. E não foi fácil. Quem conhece a história de Moisés, e se você ainda não conhece, nós não temos tempo aqui de ler todas as passagens, mas você pode aprofundar aí. Basta que você separe aí direitinho o livro do Êxodo para você estudar, para você ler, para você meditar, para você conhecer, mergulhar em toda essa história do povo no Egito, o povo que era escravizado pelo faraó. E em meio a todo esse cenário, esse contexto de escravidão, Deus levanta Moisés. Moisés como um intercessor, aquele que intervém naquela situação em favor do povo, orando a Deus, clamando a Deus pela libertação daquele povo. E Moisés é levantado por Deus. E Moisés, também como nós, intercessores, tinha suas fragilidades, tinha as suas fraquezas, ele tinha ali a sua dificuldade para expressar, para falar. Diz que Moisés, diz a passagem
lá em Êxodo, que Moisés tinha esse problema de gagueira, ele tinha muita dificuldade de expressão. Tanto é que Deus colocou do lado dele Arão. Arão era aquele porta-voz. Deus falava com Moisés, Deus inspirava Moisés, Deus usava Moisés, e Arão era aquele porta-voz, era aquele que ia proclamando ali, ajudando Moisés, né? Talvez você, intercessor, também tenha aí as suas fragilidades, as suas dificuldades. Não tenha medo, isso não é motivo para nós desistirmos, para nós esmorecermos, não. As nossas limitações, as nossas dificuldades não são desculpas para exercermos o ministério de intercessão, de forma alguma. Com certeza. Moisés, não é? E todos nós temos em uma área, em outra, às vezes não consegue expressar direito, às vezes não consegue levantar a voz para fazer e ministrar uma oração, mas se Deus derramou essa unção, se Deus te deu esse ministério de intercessão, seja ousado. Você sabe rezar um terço, você sabe dobrar o joelho, você sabe que Deus te deu capacidade, te dá capacidade para isso. Meu irmão, minha irmã, não se intimide, não tenha medo de exercer, de fazer aquilo que Deus te chama a executar. Seja aquele homem, aquela mulher que executa o chamado, que faz a vontade de Deus naquilo que é chamado, mesmo com as limitações. Moisés não parou na limitação da gagueira. Arão estava ali, o seu irmão, do lado dele, para ajudá-lo. E ajudava. E era aquele que era o porta-voz, que ajudava Moisés a levar a mensagem de Deus, as ordens de Deus, ali para o faraó, no Egito, e destemidamente os dois ali naquela parceria faziam a vontade de Deus e foram realizando a vontade de Deus. E para nós que conhecemos a história de Moisés, a história do povo hebreu, a história do povo ali que estava escravizado no Egito, nós sabemos que Deus fala com Moisés através ali daquela sarça ardente. Moisés volta cheio da presença de Deus e Moisés vai como aquele que tem a ordem de Deus em si para executar ali diante do faraó, e a pedido de Deus, na unção de Deus, Moisés vai e fala para o faraó libertar aquele povo da escravidão. Foi fácil? Não foi fácil. Faraó, com o coração endurecido, queria reter aquele povo ali, naquela escravidão, naquela prisão, e não queria ceder, não queria libertar de forma alguma aquele povo. E o que Moisés fez? Ele esmureceu? Por alguns momentos ele quis chutar o balde. Confesso que está na palavra. Moisés algumas vezes quis chutar o balde, quis abandonar a missão, quis abandonar aquele povo, mas por obediência a Deus, porque ele tinha um chamado. Ele foi levantado em meio a todo aquele cenário de escravidão. Deus havia levantado um homem chamado Moisés para libertar aquele povo. E quando ele olhou e viu que ele era pequeno, sim, ele tinha suas limitações, sim, mas havia nele um chamado, e o poder de Deus estava sobre ele, e ele olhou a situação daquele povo, ele se compadeceu, ele teve amor, ele teve compaixão por aquele povo que também era sangue dele, era sangue do sangue. E Moisés se compadeceu daquele povo. E Moisés quis que aquele povo fosse libertado. E
Deus infundiu em Moisés uma autoridade, uma unção que, através de Moisés, Deus foi realizando, e aí as passagens bíblicas lá no livro de Êxodo vai nos deixar claro as 10 pragas do Egito, tudo aquilo que foi acontecendo. Depois, quando Moisés ousadamente foi falar com Faraó, já pelas tantas vezes que ele havia enfrentado, falado com o Faraó, e o Faraó não cedia. Naquela última vez que o Faraó cedeu para libertar o povo, Moisés pegou aquele povo, saiu na frente daquele povo, mas quando chegou ali diante do Mar Vermelho, aquele mar estava na frente de Moisés, e ele com aquele povo, aquela multidão atrás dele, ele não sabia o que fazer, ele tremeu na base, a gente pode dizer assim. Meu Deus, imagina a situação de Moisés. Ele havia enfrentado o Faraó libertou o povo, só que quando Moisés já estava com todo aquele povo na beira do Mar Vermelho, o que acontece? O Faraó arrepende de ter libertado o povo e manda suas tropas, seu exército, atrás do Moisés e atrás daquele povo para pegar de volta. Ele havia arrependido de ter liberto aquele povo. E Moisés se vê entre a cruz e a espada. Moisés olha para aquele Mar Vermelho na sua frente e ele se depara com toda essa realidade da sua fragilidade. E agora? Ele olha para o mar, ele olha para o povo atrás dele, sob a responsabilidade dele, porque ele estava ali sendo usado por Deus como alguém que estava agindo em nome de Deus. E agora, Moisés? E aí, ele ora a Deus. E Deus ordena a Moisés que bata com o cajado na água. E quando ele bateu o cajado na água, o mar se abriu. E vai até tem uma musiquinha que fala, não é? Que canta. E o mar se abriu, e o povo passou, e os israelitas louvavam o Senhor. E Moisés bateu aquele cajado na água, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, diz a palavra de Deus, e quando eles estavam já atravessando do outro lado, os cavaleiros, o exército do faraó estava vindo atrás para pegá-los de volta, e o mar fechou. E todo aquele exército do inimigo foi derrotado. E por que eu estou narrando tudo isso? Para dizer, olha, você é intercessor, você é intercessora, você é escolhido e escolhida por Deus também. Você vai enfrentar desafios também, como Moisés enfrentou. Moisés é um exemplo para nós de fragilidade e, ao mesmo tempo, de homem ousado e usado por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você, intercessor, intercessora, futuro aí, intercessor, intercessora, que está chegando agora, mas que está sendo formada para isso, porque os tempos que nós estamos vivendo nos exigem de nós uma postura orante, de intercessores, de pessoas que realmente entram para esse exército em ordem de batalha, para guerrear em favor da salvação das almas. Você está sendo hoje convocada para esse exército de intercessores. E Moisés é esse exemplo de perseverança, exemplo de alguém que tem fragilidades, mas não para na fragilidade, na limitação. Ele é um exemplo de perseverança, um exemplo de docilidade a Deus, porque mesmo com todas as dificuldades dele,
mesmo com suas limitações, ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu àquela voz de Deus, ele obedeceu às ordens que Deus havia dado para ele executar, e ele colocou em prática. E a graça que Moisés recebeu foi ver aquele povo todo sendo liberto das garras daquela escravidão do faraó. Assim, também você e eu, nós intercessores, com a missão que Deus nos confia, nós somos chamados a, diante de o que hoje nós vemos, as almas sendo escravizadas pelo demônio, diante de tantas situações de escravidão que prende as almas, o jugo de Satanás que tem prendido as almas em tantas situações, em tantas cadeias, em tantas correntes de escravidão, nós também somos chamados a, como Moisés, a exemplo de Moisés, a sermos esses intercessores que intervêm, que ora, que suplica, que vai diante de Deus, como Moisés foi, e suplica a intervenção, a libertação de todo esse cativeiro do inimigo. Você e eu, nós somos chamados hoje, aí na sua casa, dentro da sua família, na igreja, como homem, como mulher de Deus, você e eu, nós somos chamados a orar, a dobrar nossos joelhos e interceder para que a nossa nação seja liberta do jugo de Satanás, para que as nações sejam libertas do jugo de Satanás, para que as famílias sejam libertas de todo esse jugo de Satanás, do pecado, da escravidão, das mentiras, de tudo aquilo que é engano do inimigo. Porque aquilo que ele faz é como diz, o próprio Jesus falou, está lá no Evangelho de São João, o demônio veio para matar, roubar e destruir. Isso é o que ele faz todos os dias com as pessoas e com as almas. Ele quer fazer perder as almas. Ele quer fazer perder as almas. Ele quer que as almas se percam. Ele quer que as almas vão para o inferno. E se as almas não forem libertas desse jugo, dessa escravidão do pecado, é claro que elas vão para o inferno. Então, eu e você, em primeiro lugar, nós somos chamados a nos desvencilharmos de todas as trevas, de toda a escravidão e jugo do inimigo. Em primeiro lugar, na nossa vida, onde tem situações, pecados que nós precisamos confessar, precisamos arrepender, precisamos confessar, precisamos endireitar a nossa vida. Quais áreas, quais situações, quais pecados, corrigir a nossa vida, sabe? Desvencilharmos de todas as trevas, de toda e qualquer corrente que nos prende a Satanás. Todo jugo, tudo isso nós temos que ser libertos de todo e qualquer vínculo com o pecado, vínculo com Satanás. E sendo pessoas libertas, pessoas livres, também levarmos essa liberdade espiritual, essa liberdade para as almas que estão cativas. E essa liberdade, essa libertação é o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, através da intercessão, do poder da oração, é que vai derramar essa graça sobre as almas. Então, Deus conta comigo, Deus conta com você, para que Deus haja no mundo. Eu estava falando isso bem no início. Para que Deus haja no mundo, ele precisa de pessoas, de instrumentos, e eu e você somos esses instrumentos. Para Deus libertar, para Deus curar, para Deus visitar as almas e levá-las para o céu, ele precisa, ele conta conosco, como instrumentos, como esses vasos de barro em suas mãos, que trazem em si
algo precioso, que é o próprio Deus em nós. Então você e eu, nós somos esses vasos de barro, mas nós trazemos dentro de nós algo preciosíssimo, que é a salvação de Jesus Cristo. Você e eu somos chamadas a exalarmos o perfume de Cristo por onde nós passarmos. E de que forma nós vamos exalar melhor? De que maneira nós vamos exalar melhor esse perfume de Cristo? Na oração, na intercessão, rezando o terço, rezando o rosário, jejuando, fazendo penitência, fazendo jejum, rezando, orando nas missas, sabe, adorando Jesus, buscando os sacramentos, buscando a confissão, buscando a palavra de Deus, buscando uma vida de santidade, buscando intimidade com Deus, buscando em tudo agradar a Deus. Assim, nós vamos caminhando, fazendo a vontade de Deus, sendo esses intercessores que, em obediência a Deus, assim como Moisés, leva a libertação, a salvação a tantas almas que estão cativas e precisam da ação de Deus em suas vidas. E nós vamos ver no Antigo Testamento homens e mulheres que, a exemplo de Abraão, a exemplo de Moisés, foram levantados por Deus para executarem essa missão de levar a salvação a tantos que precisavam. Depois, nós vamos ver os profetas, nós vamos ver os juízes, que foram homens e mulheres também, houveram juízas, né? Que foram levantados por Deus naquele tempo, lá no Antigo Testamento, também como homens e mulheres de Deus, para serem portadores da voz de Deus, para fazerem a vontade de Deus naquele tempo e levar a libertação também naquelas situações, naquele contexto histórico da época. Deus levantou homens para fazerem a sua vontade. Deus levantou profetas, Deus levantou mulheres também, entre elas estão Judite e Esther. Eu amo muito essas mulheres da Bíblia e, de modo especial, amo muito a história de Judite, amo muito a história de Esther, porque nos ensina, principalmente para nós mulheres, que queremos ser mulheres de Deus cada vez mais, mulheres obedientes a Deus, mas também você que é homem, tenha também essas mulheres como exemplos aí de garra, sabe? Judite e Esther, por exemplo, são prefigurações, a própria teologia vai nos explicar isso, de Nossa Senhora, mulher forte. Judite foi aquela que, em meio a toda a situação também de opressão que aquele povo vivia naquele tempo opressor, né? Judite se levantou como mulher de Deus, com jejum, com oração, e ela foi ousadamente usada por Deus para matar o inimigo que estava oprimindo aquele povo. E Judite, em oração, em jejum, ela cortou a cabeça de Holofernes. Ela cortou a cabeça de Holofernes. Aquele inimigo daquele povo, naquela época, naquele tempo, Deus levantou Judite para cortar a cabeça de Holofernes. E Judite foi ousada, e Judite foi obediente. E numa madrugada ela entrou naquele aposento e ela cortou a cabeça daquele inimigo. E o povo todo foi liberto por conta de uma mulher obediente e temente a Deus, que foi ousada. Então, você, mulher, seja ousada. Você, intercessora, seja ousada. Seja ousado.
é uma prefiguração de Nossa Senhora, aquela que esmaga a cabeça do inimigo. Judite é essa prefiguração já de Nossa Senhora. Deus já estava nos preparando para receber Maria, e Maria é essa mulher ousada, essa mulher forte, essa mulher que esmaga a cabeça da serpente infernal, desse demônio infernal que tenta atrapalhar as vidas, as famílias e tenta fazer cada vez mais perder as almas. Judite foi essa mulher e que nos lembra a Virgem Santíssima. Você, intercessora, intercessora, se agarre a Nossa Senhora em todas as suas orações, situações, como aquela que esmaga a cabeça da serpente infernal. Judite foi essa mulher que destemidamente derrotou o inimigo. Por quê? Porque foi uma mulher ousada, temente a Deus, que jejuava, que orava, que dobrava os joelhos. E, detalhe, Judite orava na madrugada. Judite orava de madrugada. Se você tiver, de repente você dorme e chega na hora alguma hora aí da madrugada, 3 da madrugada, e é acordado, ore o terço da misericórdia, ore o terço de Nossa Senhora, peça a intervenção de Deus na face da terra, na madrugada. Mas se você também tiver acordado, enfim, reze ali, dobra seu joelho, peça a intervenção de Deus, porque, detalhe, Judite, ela derrotou Holofernes, o inimigo, na última vigília da noite. E para os judeus, a última vigília da noite é das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, de 3 às 6 da manhã é a última vigília da noite para o judeu. E a palavra de Deus diz que Judite, naquela última vigília da noite, derrotou Holofernes. E a palavra de Deus diz que o socorro divino, o socorro de Deus, veio sobre a terra através de Judite. Então, para nós, e o Padre Jonas, nosso pai espiritual, diz muito isso. Na madrugada, nesse horário das 3 às 6 da manhã, é a hora do socorro divino sobre a terra. A hora da misericórdia é a hora das 15 horas de tarde. Às 3 horas da tarde é a hora da misericórdia. Entre 3 e 6 da madrugada é a hora do socorro divino sobre a face da terra. É a hora que as trevas estão soltas, os demônios estão trabalhando para fazer perder as almas, mas é a hora que Deus está pronto a socorrer a face da terra, é a hora que nós devemos, intercessores, estarmos em prontidão, em oração, em combate espiritual, rezando, pedindo ao Senhor, assim como Moisés, que tirou o povo da escravidão do Egito, das garras do faraó, que era uma prefiguração também de toda a escravidão do demônio às almas, também nós. É a hora de clamarmos a libertação das almas das garras desse faraó chamado demônio. E nós temos que rezar, meus irmãos, minhas irmãs, rezarmos o terço, rezarmos o rosário, rezarmos todas as orações que você sabe, mas espontaneamente, e mais do que rezar orações que você aprendeu, que você sabe, ter intimidade com Deus, um coração que em qualquer instante da vida está em intimidade com Deus, está em proximidade com Deus. Quando você se colocar para rezar em algum momento específico, que você não tenha nem dificuldade para entrar na presença de Deus, porque você já vem cultivando, você está limpando, lavando, fazendo o que você está fazendo e realizando na sua casa, na sua vida, na lida,
do cotidiano, você está rezando, você está em intimidade com Deus, você está falando com Deus. Então, você não tem dificuldade de se relacionar com Ele. Por quê? Porque você já cultiva isso. Quando você dobrar o seu joelho em algum momento específico para adorar, para falar com Ele de uma forma mais específica ali, uma hora de oração, de adoração, enfim, você não vai ter dificuldade. Por quê? Porque se você já mantém um relacionamento com Ele, você não tem mais dificuldade, você não tem medo, você não tem receio, você tem temor, você tem respeito, você tem adoração, você tem aquela intimidade de quem conhece e sabe até mesmo as batidas do coração daquele que você ama, que você serve, que é Jesus, que é o Deus que deu a vida por você. O teu coração está tão imbuído, está tão repleto do amor de Deus em você, que o Espírito Santo de Deus aquece o teu coração de tal forma que você não sente dificuldade para rezar, porque você está em intimidade com Deus. Outra mulher que Deus levantou lá no Antigo Testamento foi Esther. Esther também é um grande exemplo de mulher orante, de mulher guerreira, de mulher de fé. Esther, também sendo essa mulher ousada, bonita, bela, mas não era só bela fisicamente, Esther trazia na sua alma uma beleza singular, uma beleza que vinha de Deus. Por quê? Porque Esther era uma mulher temente a Deus, obediente a Deus. Então, aquela beleza interior de Esther também vinha para o seu exterior. Claro, ela também, a palavra diz, ela era bela, mas a sua beleza irradiava também por toda aquela intimidade que ela tinha com Deus, que ela cultivava com Deus. E aconteceu também que todo aquele povo, na época, naquele contexto histórico que Esther vivia, ela também foi levantada por Deus em meio a tantas mulheres que se levantaram ali naquele contexto. Esther foi a escolhida para estar com o rei, para ser a esposa, digamos assim, predileta do rei. E Esther, usada por Deus, ungida por Deus, cultivando a intimidade com Deus em oração e jejum, penitência, o povo estava também sendo oprimido por leis que os massacrava. E sabe o que aconteceu? Esther se colocou diante do rei, Esther foi diante do rei, e quando uma mulher entrava, qualquer pessoa, mas especificamente ela como mulher, como esposa, ela não podia entrar em qualquer momento, adentrar os aposentos do rei em qualquer momento. Mas quando Esther se colocou diante do rei, ele estendeu o cetro para ela e ela foi bem-vinda por ele, não só pela sua beleza externa, mas pela sua beleza interior. Ela trazia uma unção, algo especial dentro dela. Mas ela foi ali admitida diante do rei, por quê? Por graça de Deus, porque antes ela estava orando, jejuando, se penitenciando juntamente com suas servas, e diante de todas as leis, de todo o decreto que o povo havia recebido desse próprio rei, Esther ousadamente chega na presença do rei e lhe pede algo. Quando ela foi admitida na presença do rei, o próprio rei disse para Esther que ele lhe dava o direito de fazer qualquer pedido. Esther, muito sábia, íntima de Deus, já havia sido preparada por Deus, em jejum, oração, penitência, intimidade ali com o Senhor, estava com o ouvidinho dela ligadérrimo no coração de Deus. Esther imediatamente pediu ao rei o quê? Pediu ao rei que libertasse aquele povo.
que tirasse aquele decreto satânico, a gente pode dizer assim, porque era um decreto que o próprio rei havia feito que massacrava aquele povo, o povo de Deus. E Esther, ousada e usada por Deus, destemida, ela pede essa graça ao rei, e o rei a concede. E aquele povo é liberto de todo aquele jugo, de todo aquele decreto que massacrava o povo judeu, que os impedia de serem livres em sua fé, livres naquilo que era de direito deles. E Esther recebeu essa graça, e o povo recebeu essa graça porque uma mulher de Deus, uma mulher ousada, obediente a Deus, temente a Deus, foi dócil, se curvou em obediência, não teve medo, mas foi ousada, e sendo ousada, ela foi usada por Deus. Eu e você, mulheres, homens também, dentro desse chamado de intercessores, de servos e servas de Deus, nós também recebemos um chamado para sermos homens e mulheres usados por Deus, ousados na fé, para também libertarmos o nosso povo, que estão também, o nosso povo, a nossa nação, as nações, o povo que também estão debaixo de decretos satânicos de leis satânicas, que têm procurado legalizar aborto, que têm procurado legalizar aí e trazer essa ideologia de gênero para dentro de escolas, para, enfim, diante de todos destruir a esses família. desafios, sim, para destruir a família, para destruir aquilo que é sagrado, nós também temos que, como Esther, a exemplo de Esther, nos levantarmos em intercessão, para que todos os decretos satânicos caiam por terra, em nome de Jesus. Para isso, é preciso que eu e você, ousadamente, também jejuemos, oremos, clamemos, intercedamos, por quê? Porque há um poder na intercessão, há um poder na oração, quando feita com amor, quando feita com coração. Esse capítulo do Padre Roger aí, desse livro que a Clara trouxe, estamos aprofundando, vai dizer que um dos quesitos assim para nós exercermos bem o nosso ministério de intercessão é amar, é o amor. Nós temos que amar o povo por quem nós intercedemos. Nós temos que amar, em primeiro lugar, as nossas famílias, e por elas nós devemos interceder e pedir a salvação de Deus, a libertação de Deus naquilo que é preciso. Nós precisamos amar a nossa nação brasileira para, tendo amor, também rezarmos para que a nossa nação seja liberta de todo o decreto satânico, de todas as leis satânicas, de toda a cultura de morte que está sendo incutida dentro do nosso país, da nossa nação, por debaixo dos panos, ou às vezes nem é por debaixo dos panos, é as claras mesmo, é declarado mesmo, as trevas estão aí. E no mundo, nas nações, hoje, as leis satânicas, os decretos satânicos estão aí. Pedofilia, né? Estou querendo legalizar a pedofilia também. Exatamente, a pedofilia e tantas coisas que vêm dessa cultura satânica, essa cultura de morte, e nós não podemos nos calar. Nós temos que fazer, em primeiro lugar, dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Deus o socorro divino sobre a face da terra, a sua intervenção sobre a face da terra, e também naquilo que nos cabe fazer, fazermos também, se é para executarmos algo, enfim, que Deus nos inspire, que Deus nos dê a graça, assim como deu para Judite, assim como deu para Esther, assim como deu para tantos, para Moisés, para Abraão, para os profetas que foram levantados no Antigo Testamento para libertar o povo diante do contexto que eles viviam. E hoje, quantos contextos nós estamos vivendo em nossa sociedade?
quantas realidades, quantas situações. Deus quer contar conosco, como eu disse no início, Deus conta conosco. Para Deus intervir na história, para Deus intervir na face da terra, ele precisa de homens e mulheres usados por ele, ousados na fé, para que destemidamente realizem a vontade dele aqui na terra. E se a vontade de Deus para você é rezar, é interceder, é combater, é ser um combatente, um intercessor, aquele que jejua, que ora, que se sacrifica, que se penitencia, eis aí a sua missão, execute com amor. A palavra de Deus vai nos dizer, e eu encerro já com essa passagem para nós rezarmos e não nos delongarmos tanto, porque são tantas passagens bíblicas, são tantos exemplos de intercessão que nós temos nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. E a gente já pode até dizer que a concretização de toda, digamos assim, missão de intercessor foi o próprio Jesus. Nós tivemos Abraão como exemplo, nós tivemos os profetas, nós tivemos essas mulheres, nós tivemos Moisés como esse grande homem de Deus, intercessor, que libertou aquele povo do cativeiro do faraó, e nós temos o próprio Jesus, que veio de Deus, que desceu, despojou da sua dignidade divina, diz a palavra lá em Filipenses, ele despojou, ele quis descer da sua divindade para tocar a terra, para vir até nós, como homem e também como Deus, para nos salvar, para nos libertar do cativeiro também do demônio, desse faraó chamado demônio. Deus veio, e Deus vai dizer a passagem em João 15, aliás, o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 3, que o próprio Deus, ele nos amou tanto, mas nos amou tanto, mas tanto, que ele enviou Jesus, o seu Filho, para nos resgatar de todo o pecado, para nos libertar de todo o pecado. E esse amor de Jesus por nós é tão grande que ele se colocou como uma ponte, ligando o céu e a terra, ligando a terra no céu. Ele se fez, ele mesmo se fez ponte. Ele é o intercessor por excelência, e eu falo isso constantemente nas formações. Jesus é o intercessor por excelência, aquele que tomou sobre si todo o pecado, todo o jugo, todo o peso da humanidade, de todo o peso de toda a humanidade sobre ele, e ele nos religou ao coração de Deus, porque ele nos ama. Ele é o intercessor por excelência, vai dizer Filipenses. São Paulo vai escrever aos Filipenses e diz que Jesus é aquele que tomou sobre si todas as iniquidades, todo o pecado, sobre ele. Ele se colocou como ponte e ele nos leva ao coração de Deus. E para encerrar, como eu dizia, lá na passagem de 1 João 3, versículo 1 João 3, versículo 16 e 18, 3, 16 e 18, vai dizer assim, olha, dentro desse contexto do que nós estamos falando, do amor, vai dizer assim, vamos ver aqui, versículos 16. Nisto temos conhecido o amor, nisso temos conhecido o amor, Jesus. Jesus deu sua vida por nós. Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E lá no versículo 18,
Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e verdade. Nisto é que conhecemos se somos da verdade. E tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. É dentro desse contexto que eu estou falando do amor, que nós temos que ter para com todas as pessoas que nós rezamos. Amemos não com palavras da boca para fora, mas com atitudes. E isso quer dizer o quê? Para nós intercessores, a nossa maior atitude de amor é quando nós oramos, intercedemos pela salvação das almas, com amor e compaixão no coração. Se você quer ter uma intercessão eficaz, se você quer rezar eficazmente, quer que a sua oração tenha eficácia, que a sua intercessão tenha eficácia, saiba que o condimento, o tempero, aquilo que vai dar sabor, aquilo que vai fazer com que a sua intercessão ela seja poderosa, eficaz, que ela vá produzir algum fruto na vida de alguém, é o amor. É o amor. Como diz aqui 1 João, amemos não com palavras, mas com atitudes, e que a tua atitude na oração seja essa atitude de amar. Amar. Senhor, eu rezo por essa situação, por essa pessoa, por essas pessoas, porque eu as amo em Cristo Jesus. O amor de Deus derramado nos nossos corações por Jesus Cristo nos capacita a amarmos uns aos outros. E porque nós amamos uns aos outros, nós intercedemos também por aqueles que precisam da nossa oração, da nossa intercessão, para que essas almas sejam libertas do cativeiro do demônio, libertas do pecado e introduzidas nos céus pela salvação de Jesus Cristo. Isso é a missão, essa é a missão que Deus confia a mim, confia a você, intercessor e intercessora. Mesmo você, repito, que está chegando agora, saiba, Deus também conta com você. E diante dessa missão que Deus nos confia, as inscrições diga estão sim. abertas. Isso mesmo. Para o exército do Senhor. Já é o segundo pelotão. Isso mesmo. As inscrições estão abertas, são gratuitas. As inscrições estão abertas para o pelotão, para o exército, basta entrar e se alistar. São gratuitas, você não paga nada. E você, dizendo o seu sim, você está aqui conosco e vai recebendo as instruções e Deus vai te capacitando, porque quando nós dizemos sim para Ele, Ele vem em nosso auxílio, Ele nos capacita, Ele nos dá a graça. Eu digo para você que eu nunca na minha vida pensei que eu fosse poder abrir a boca e evangelizar, porque eu tinha muito medo, sabe? Quando eu era pequena, quando eu fui crescendo e na adolescência, eu tinha medo, mas eu tinha vontade. Eu tinha muita vontade de evangelizar, eu tinha muita vontade de falar de Deus para as pessoas. E o que eu fazia? Eu fui crescendo e na minha adolescência eu comecei um grupo de jovens. E eu morava na roça e sabe o que eu fiz? Para convidar os jovens, não tinha carro, não tinha bicicleta, tinha cavalo, né? Então, o que eu fazia? Eu ia, pegava o cavalo, porque onde o meu pai mora ainda hoje, tem um povoado que é um pouquinho distante da casa de onde meu pai, do sítio que meu pai mora, né? Então, o que eu fazia? Eu tinha muito desejo de evangelizar, não sabia como, né? Mas eu falava, meu Deus, eu tenho vontade de que também outros jovens tenham
essa experiência porque eu comecei a ouvir a Rádio Canção Nova e eram as mensagens tão lindas e eu falava, meu Deus, isso é tão maravilhoso que não pode ficar só para mim, eu tenho que passar isso também para outros jovens. E na época era o Estou no Meio de Vós, que era uma mensagem do Padre Jonas Abib, bem curta, né, que ele pregava, e eu falava, nossa, mas isso é muito lindo, é muito forte, né, eu não posso deixar isso só para mim, eu tenho que passar para os jovens também. E aí, o que eu fiz, né? Eu pegava o cavalo, o que eu fazia? Eu pegava o cavalo e ia de casa em casa, onde tinha adolescente, eu ia convidando e marcando para tal dia, tal horário, lá na minha casa, na casa do meu pai, para a gente se reunir. Não tinha violão, não tinha quem tocasse, sabe? Enfim. E nós fomos nos reunindo. E reuníamos lá na casa do meu pai e começamos a partilhar as coisas, a palavra. Então, o que eu fazia? Tudo que eu ouvia do Padre Jonas, eu anotava e chegava no horário lá do grupo de jovens nosso e eu pregava para aqueles jovens do meu jeito, entendeu? E eu partilhava aquela palavra com aqueles jovens. E o grupo deu tão certo que depois outros jovens de outros lugares, de outros povoados, foram vindo também. E aquele grupo foi crescendo. Então, quando tinha missas, porque nessas regiões assim, na zona rural, não tem missa como nós temos nas cidades, né? Não tem missa, assim, frequentemente. Então, é assim, são 2 vezes ao ano, né, que tem missa. E, então, quando tinham as missas, esses jovens se reuniam para cantar, para preparar as celebrações litúrgicas, enfim, e nós fomos nos engajando, e outros jovens que daí já de outros povoados que também já tocavam violão, que ajudavam no canto, enfim, foram agregando, foram chegando. E assim foi indo e foi crescendo. E outros jovens também criaram outros grupos e assim foi crescendo. Depois, quando eu tive que largar tudo lá e vir embora para São Paulo, isso já fazem muitos anos, então esses jovens depois continuaram lá e foram seguindo suas vidas também, evangelizando, dando catequese, enfim. Mas o lindo que eu estou falando isso é para dizer o quê? Desse tempo, desse grupo de jovens, eu não tinha um preparo para evangelizar ou para fazer qualquer coisa, mas eu fui pegando aquilo que eu tinha em mãos, não é? As palestras do Padre Jonas ali pela rádio, né? Anotava e ia transmitindo para eles, né? Era a forma que eu tinha na época de evangelizar, não é? Então, assim, nós não podemos nos prender nas limitações, enfim, nós temos que ser ousados e não pararmos nisso. E o lindo que depois de tantos anos passados, eu encontrei algumas dessas pessoas, desses jovens que na época eram, né, adolescentes, e que me agradeceram dizendo que foram experiências tão lindas assim para a vida deles que eles, mesmo casados, foram levando também para os filhos. Por quê? Porque tiveram uma experiência boa de Deus. E tinham grandes coisas? Não, não tínhamos nada. Não tínhamos violão, não tínhamos nada. Hoje, as pessoas têm tudo, tem violão, tem bateria, tem tanta coisa para evangelizar e muitas vezes não evangeliza, sabe? Então, então assim, então o que acontece? Tudo aquilo que nós temos hoje, e se você tem, diz a palavra, né? Se o próprio Padre Jonas já pregou muito isso, dizendo, porque na história da Canção Nova, lá em Queluz tem um crucifixo que perdeu partes dele, né? Perdeu as mãos e tal, os pés, e o Padre Jonas, diante daquele crucifixo, anos atrás, né? Ele vai e tem uma experiência com Deus, com Jesus, através ali daquele crucifixo, faltando partes. Jesus dizendo para ele, sejam minhas mãos, Jonas, sejam minhas mãos,
sejam meus pés. Até virou canção, tem uma música baseada nessa experiência do Padre Jonas. E é lindo que eu aprendi muito e gravei isso no meu coração, que nós temos que ser as mãos, os pés de Jesus, nós temos que ser o próprio Jesus, levando, como eu dizia no início, para Deus agir na face da terra, para Jesus agir, ele quer contar, ele precisa de nós. E de que forma? Da forma que você está, como você está e do jeito, com os meios que você tem em mãos. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos tantos meios. Se você canta, se você toca, se você reza, se você faz o que faz, pergunta para Deus, como que eu posso? Como que eu posso colaborar com a salvação das almas? É rezando? É jejuando, é orando, é cantando, é ministrando, é pregando, é ensinando, enfim, é escrevendo. De repente você é uma boa escritora, escreva textos, escreva, sabe? Mas põe os teus talentos, os teus dons para fora, deixa Deus usar de você, sabe? Porque talvez você falar, mas eu não sei fazer nada disso do que você falou, mas você sabe rezar um terço, dobra teus joelhos e clama pela humanidade que está perecendo, sabe? Então, dentro de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, eu concluo dizendo, naquilo que você hoje tem em mãos para fazer, para realizar, seja ousado, seja ousada. E assim como nós tivemos esses exemplos aqui de Abraão, de Moisés, dos profetas, dos juízes, de Judite, de Esther, do próprio Jesus que veio para redimir e ser essa ponte, esse intercessor. Nós queremos também concluir esse momento dizendo assim, olha, Senhor, eu, na minha condição, diante do seu chamado, eu quero contribuir, Senhor, com a salvação das almas. Eu quero fazer a minha parte, fazer bem feita. Ainda que eu seja um grãozinho de areia, ou ainda que eu seja uma gotinha, como diz Santa Teresa de Calcutá, ainda que eu seja uma gotinha no oceano. Sem essa gotinha, o oceano não seria o mesmo, vai dizer Santa Teresa de Calcutá. Você e eu, nós somos uma gotinha no oceano. Talvez, se tirar essa gotinha, vai fazer diferença, mas, tipo assim, as pessoas talvez não vão notar, mas faz uma grande diferença, meu irmão, minha irmã. Se tirarem todas as gotinhas do oceano, o oceano vai acabar. A gota faz uma diferença enorme. Eu sou uma gotinha, a menor das gotinhas, você é uma gotinha, mas, oh meu Deus, essas gotinhas no oceano da fé, do campo espiritual, fazem a diferença. Amém. Vamos orar então, Nilza. Você já viu um gramado? Você já viu uma vegetação quando à noite, quando está na época de seca e a noite serena, à noite cai um sereno, que é próprio da noite, né, da madrugada. E esse sereno da noite, ele cai ali naquela vegetação, e quando amanhece o dia, aquela vegetação ela está úmida. E aquelas gotículas do sereno que estão sobre aquelas folhagens caem sobre, à medida que o sol vai saindo, elas escorrem e vão ali para a raiz daquela vegetação. E elas fazem diferença na sequidão daquele tempo de seca. Fazem diferença naquela vegetação, naquele gramado. Há uma umidade, faz com que ali aquela grama, aquela vegetação receba aquela umidade diante de todo aquele contexto de sequidão que eles vivem daquele tempo.
E nós somos essas gotinhas, talvez essas gotinhas do orvalho mesmo, do sereno que cai à noite, mas que faz diferença, que vai dar umidade, que vai fazer com que as pessoas respirem melhor no mundo espiritual, com que as pessoas tenham um encontro com Deus através da sua oração, através da sua intercessão, do seu jejum. Talvez você fale, puxa, mas é tão pouco que eu posso fazer. Mas se juntar o meu pouco com o seu pouco, vai virar o quê? Aí entra essa frase do Padre Roger. E se nós orarmos? Eu pergunto para você, o Padre Roger escreveu esse livro e já, digamos assim, fez essa pergunta. E eu pergunto hoje, e se nós orarmos, o que vai acontecer? Eu penso que vão acontecer grandes coisas, milagres, prodígios, curas, libertações, salvação, conversão. São pessoas que vão sair das cadeias do pecado, são pessoas que vão sair das cadeias da escravidão, das drogas, da prostituição, do adultério, de tantas escravidões. Eu creio. Se nós orarmos, então vamos orar. Vai realizar grandes coisas. Vamos lá? Então, fechando os seus olhos, com as mãos no teu coração, vamos pedir ao Senhor essa graça, que diante de tudo aquilo que nós recebemos nessa noite de instrução, de tudo aquilo que Ele foi nos instruindo, nos esclarecendo através da sua palavra, que Ele venha agora nos moldar para fazermos. Muito obrigada, Senhor, bendito seja o teu nome. Nós nos colocamos inteiramente diante de Ti, Senhor, e Te pedimos que, pela força do Teu Espírito Santo, o Senhor venha agindo em todos nós que estamos aqui, rezando, Senhor, nesse momento, recebendo esse ensino de intercessão, que o Senhor nos capacite, Jesus, a sermos homens e mulheres de oração, guerreiros, obedientes, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Esther, Judite, os profetas e tantos homens e mulheres que foram levantados nas Sagradas Escrituras em obediência para fazerem a diferença no mundo e fizeram a diferença com as suas vidas, com as suas orações. Também nós, Senhor, aqui estamos. Queremos fazer a diferença nessa geração, nesse tempo que nós vivemos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, toda unção, toda graça sobre nós, a sabedoria do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, os dons e talentos que nos capacite para executarmos cada vez mais a Tua vontade. Em nome de Jesus, por intercessão da Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, e de toda a milícia celeste, que essa oração seja selada agora com o Teu sangue sagrado, e que toda essa noite, tudo que nós fizemos, falamos, meditamos, refletimos e rezamos, que tudo seja selado no Teu sangue, Jesus, e que nada se perca, mas que haja força, poder, autoridade, de que essa palavra chegue aos corações e gere frutos sem por transformando, realizando o Teu querer, o Teu executar. Em nome de Jesus. Bendito Senhor, ela Maria, 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 Shira ela cantaria, ela Maria, E a palavra que me vem muito forte para falar para você, não tenha medo. Não tenha medo de assumir aquilo que o próprio Deus está te confiando. Não tenha medo. Aquilo que vem de Deus é o melhor. Aquilo que vem das mãos de Deus é o melhor. E se Ele está colocando no teu coração algo para você realizar, para você fazer, não tenha medo.
Siga a voz de Deus que Amém. está falando ao teu coração. Siga a inspiração do Espírito Santo. Seja Amém. dócil, seja obediente. Não tenha medo de realizar os planos de Deus na sua vida, de fazer a vontade de Deus, porque através de você, Deus vai resgatar muitas almas. Amém? Amém. Bendito seja Deus. Muito obrigada, minha querida, minha amada. E amém. Que Deus te abençoe muito por mais uma disponibilidade de nos ajudar. Muito obrigada. E a semana que vem tem amém. mais. Vai estar de novo conosco, pela graça de Deus. Então, sim. Vamos orar. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo, toda milícia celeste. Seja disperso seus inimigos. Fuja de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos que estão pelo Facebook e aqueles que também vão assistir o vídeo depois, que tenham assim uma noite abençoada. E amanhã nós estaremos aqui de novo, com a graça de Deus, dando continuidade, né, ao livro. E se orarmos, muitas coisas poderão ser transformadas. Muitas coisas podem ser mudadas, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Amém. E vamos também pedir a intercessão de Nossa Senhora, né, para que ela possa estar sempre conosco, estar sempre passando à frente de todas as nossas dificuldades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não deixem de fazer a oração que nós fazemos todos os dias. Não deixem de fazer a oração de descontaminação e as orações de combate. Eu estou colocando lá no YouTube, todos os dias eu coloco as orações lá nos comentários, para vocês não esquecerem, viu? Tem que interceder, mas também tem que se abastecer das orações de combate. Amém? Sim. Amém. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amém. Com Jesus e com Maria.